Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula do curso Auditoria e Consultoria. Iremos falar hoje sobre modalidades e normas. Nessa aula será abordado princípios de auditoria e suas modalidades, normas e princípios nacionais e internacionais. Ao final da aula, você vai compreender as modalidades de auditoria, compreender as principais normas brasileiras e internacionais de auditoria. Falando sobre princípios de auditoria e suas modalidades, com o avanço, com o aumento da demanda de auditoria no mercado, criou algumas modalidades exigentes. Eu vou informar alguma delas para a sua compreensão. Uma delas é a auditoria ambiental. Ajuda a entender os riscos ambientais, focada em assegurar se a empresa está cumprindo as normas legais e ambientais. Qual que é o papel de uma auditoria ambiental? Justamente para entender como que a empresa está reciclando, se a empresa está sujando os rios, se ela está poluindo o meio ambiente. Este é o foco de uma auditoria ambiental. Auditoria operacional. Analisa os processos internos que envolvem pessoas, sistemas, operações, focada mais na qualidade de processos. Essa auditoria operacional é justamente para entender como funciona, quais são as atividades naquele setor, quais são os erros humanos, ou seja, se você trabalha em uma empresa e o controle daquela atividade é feito através de uma planilha, qual é a possibilidade da quantidade de funcionários que trabalham naquela planilha e que possam excluir algum dado ou até excluir a planilha. Esse é o foco de uma auditoria operacional. Auditoria financeira, focada em identificar possíveis fraudes financeiras, analisar e revisar evidências financeiras. Ou seja, a auditoria financeira é justamente para ajudar a ter uma visão macro, para entender a saúde da empresa em questão financeira. Auditoria de sistemas ou auditoria de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é focada em identificar as não conformidades de informações vazadas, sistemas de operações, segurança das redes, proteção de dados e etc. Ou seja, a auditoria de LGPD ou de sistemas, ela é mais focada na questão de verificar se alguns dados da empresa estão sendo vazados, quais pessoas que estão tendo acesso a essas informações, quais pessoas que não podem ter acesso a essas informações dentro da empresa. Essa é a auditoria que é chamada ou de LGPD, ou de dados, ou de sistemas. Agora, iremos falar sobre normas e princípios nacionais e internacionais. Vamos falar agora sobre a norma internacional de auditoria. Ela se chama IPPF, que é Estrutura Internacional de Práticas Profissionais. A IPPF é um conjunto de diretrizes lançadas pelo Instituto Internacional de Auditor para orientar as práticas profissionais da auditoria interna. Então, vamos pensar que essa norma de auditoria interna, ela foi criada pelo Instituto do Auditor, conforme eu já mencionei nas aulas anteriores, conforme eu informei também que tem diversos polos pelo mundo desse auditor. Então, ela oferece a capacitação de melhores práticas para os profissionais que querem ou já trabalhem na área de auditoria. Principal ponto da IPPF: normas de atributos que ajudam a entender os responsáveis pela auditoria, quadro de setores e suas atividades dentro da organização da empresa. O que significa essa questão de normas de atributo, de entender os responsáveis? Quando o auditor ele vai auditar uma empresa, ele precisa primeiro fazer um planejamento da auditoria com a sua equipe, entender qual tipos de setores que serão mapeados, ou seja, auditados, quais pessoas ele vai conversar, vai fazer uma reunião. É esse que é o foco da parte de normas e atributos, que precisa ter um planejamento estratégico
para se fazer uma auditoria dentro de uma empresa. Aqui nós temos os principais focos dessa norma, da IPPF, que é os principais fundamentais, a definição, as normas, código de ética, orientações de implantação e orientações suplementares. Eu vou focar no principal ali, que a gente já está explicando, do código de ética, que é justamente a questão da conduta do auditor, dele ter informações privilegiadas da empresa, de não espalhar, ou seja, informar essas informações, e até uma questão comportamental. Qual que é a obrigatoriedade da norma? Deve ser seguidas pelos auditores internos e responsáveis, serão de cargos de alta confiança, ou seja, essa norma ela é direcionada para redes, coordenador que já trabalham ou atuam dentro da auditoria. Necessário revisar periodicamente o Estatuto de Auditoria Interna e repassar esse estatuto para a alta administração, o Conselho para aprovação do documento. Ou seja, dentro desse estatuto significa que é um documento formal, a qual vai informar a necessidade da auditoria. Qual que é a necessidade da auditoria? Qual o nosso papel? Por que estamos dentro da empresa? O que iremos fazer? Quais os nossos pontos estratégicos para auditar dentro da empresa? E ter esse documento formal informando para a alta gestão da empresa para ela entender o papel da auditoria. Geralmente, esses documentos, ele também informa a questão de como é mapeado em cada segmento dentro da empresa. Normas de desempenho. Ajuda a entender o passo a passo para elaborar uma auditoria. Vamos voltar novamente naquele sentido que eu disse. Precisa ter uma estratégia, ou seja, um planejamento para auditar a empresa. Então, desde um formulário de risco, uma ata de reunião, algo que eu vou informar que é muito importante, foco nessa parte. Eu, como auditor ou auditora, eu preciso ter evidências. Quando eu vou auditar uma empresa, eu preciso ter evidência que aquela reunião aconteceu, eu preciso ter evidência do que foi falado naquela reunião, eu preciso ter evidências dos documentos que foram apresentados. É muito importante em uma auditoria você ter evidências. Agora iremos falar sobre normas brasileiras. Então vamos falar sobre a NBC-TI 01 e a NBC-PI 01, que são normas nacionais de auditoria. São normas brasileiras de contabilidade para o segmento de auditoria interna. Quem fez essas normas é o órgão de contabilidade, né, que é o Conselho de Contabilidade aqui no Brasil. Qual são os principais pontos da norma NBC-TI 01? Que significa Norma Técnica de Auditoria Interna. Ou seja, a obrigatoriedade da norma é conscientizar as obrigações e o papel do auditor interno em fazer um projeto de auditoria eficaz. Necessidade da auditoria ser documentada por meio físico ou eletrônico. É aquilo que eu tinha acabado de informar, que dentro da auditoria precisa ter um plano estratégico, uma organização de como eu vou auditar, eu preciso de evidências, eu preciso de ter um documento físico ou formal, ou que seja, para informar que aquela auditoria aconteceu. O outro principal ponto da norma NBC-PI 01, que é uma outra norma da auditoria brasileira, que ela é focada em norma profissional de auditoria interna. Ela informa o que auditor deve ser qualificado para trabalhar na auditoria. Ou seja, vamos supor que é como fosse um manual de como você tem que se comportar, de como que você tem que lidar com a auditoria do dia a dia. Então, para trabalhar com auditoria, você precisa de ter cursos, precisa de especializações e nada melhor também, como eu informei, o Instituto dos Auditores do Brasil é um exemplo, porque você precisa ter um curso para você entender, enfim, para você ter sempre o entendimento do que está acontecendo dentro da área de auditoria.
e o que pode estar de novidade da área precisa ser seguido. Responsabilidade do auditor interno, ser cuidadoso sobre informações sigilosas. É a questão da ética, é aquilo que eu informei sobre a ética. Qual que é o principal ponto da ética? Se eu estou auditando uma empresa, as informações que eu tenho daquela empresa, eu não posso informar para fora da empresa, não é qualquer pessoa que pode ter esse acesso. Geralmente, em uma auditoria, quando se pede informações da empresa, só se for uma questão de ordem judicial, em últimos casos. Vou deixar uma dica de leitura, o livro do Assis Marcos, que é o Controles Internos e Cultura Organizacional, editora São Paulo, 2019. Dica de vídeo, eu deixo o canal Cefis, tipos de auditoria, saiba quais são e do que se tratam. Espero que tenham gostado dessa aula, até a próxima aula, bons estudos!